Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras, o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar comentando sobre a prova do Lampião e também tivemos a atividade do Ferrapião. Tivemos água na cara, tivemos também muita briga depois da prova. E isso e muito mais você vai acompanhar aqui no Espiadinha. Então se inscreva para você não perder nenhum acontecimento da Fazenda que a gente está comentando todos os dias. E também aproveite, também dê o seu voto no Espiadinha Podcast que está concorrendo aos melhores podcasts do Brasil. É só entrar no primeiro link aqui da descrição. Nisso daí apertar em entrar com o Google e daí apertar na categoria Cinema e TV e votar no Espiadinha Podcast. Mas agora sim, vamos começar falando sobre os acontecimentos de manhã. A gente teve a Rai ela começou ali a dar uma tretada ali com o Dudu, porque a Rai, ela tava fazendo a obrigação dela, e daí o Dudu tava ali conversando ali, jogando papo fora, ali na cozinha, e daí a Rai entrou lá chamando o Dudu, pra o Dudu ir ajudar ela. Daí ele falou assim, eu não vou ajudar, quem tem que te ajudar é a Carol, e daí a Raida começou a falar assim: a Carol ela está pegando o leite da vaca e ela vai vir trazer aqui para ferver este leite. Então eu preciso pegar as bostas lá do búfalo lá pra tu. Preciso pegar as bostas lá e eu preciso da tua ajuda. Daí ele falou assim: não, você chama a Carol, você faz isso daí com a Carol, isso, aquilo. Meu Deus, o cara ele não queria botar pessoas incapacitadas, né? Porque a Rai disse, né, que na minha gestão eu coloquei pessoas capacitadas para vaca e para o búfalo, né? Que são animais difíceis de fazer. O fazendeiro ele não quer trabalhar. O fazendeiro ele não quer fazer nada. O fazendeiro ele botou a Rai e a Carol lá para discutirem, as duas viraram amigas e ele que se fudeu nisso. Ele que tá se fudendo nisso tudo. Porque as duas estão infernizando ele. E com gosto, tá? Com muito gosto. Porque o fazendeiro não é para ficar ali em cima ali conversando, não. É para estar ajudando em todos os animais. Todos. A obrigação é do fazendeiro. A obrigação é do fazendeiro. Se a pessoa que foi designada a função não fazer, o fazendeiro que tem que fazer. Então o Dudu ele deveria ir lá embaixo lá. Mas daí o Dudu ficou reclamando, falou assim: não, é você e a Carol que tem que fazer isso, aquilo. Daí a Rai falou assim: já tocou já duas vezes já o sinal já da vaca. O terceiro é punição. Se tu não for me ajudar, vai dar punição, isso, aquilo. E daí ele falou assim: então espera que a Carol vai te ajudar. A Carol te ajuda, porque porque eu não vou te ajudar. Porque eu não quero te ajudar. Eu não quero. Eu não quero. E daí falou daí que não dá punição, que pode esperar a Carol. Daí a Rai daí sentou ali na poltrona ali, daí falou assim: então eu vou esperar. Então eu vou esperar que dê punição, então. Gente, assim, a Carol, quer dizer, a Carol não, a Rai, na verdade, a Rai que tava falando tudo isso. A Rai, ela é chata, né? Ela é chata. Ah, ela é soberba, que não dá cama pro pessoal. Mas, gente, ela é a participante essencial de reality show. Nossa, o quanto que essa mulher rende, o quanto que essa mulher tá tretando. Independente do lado dela estar certo ou errado, ela está causando. Ela está brigando. É uma pena que eu tenho quase certeza que a gente vai perder ela. Seja nesta semana ou na próxima semana. Porque dependendo do ele colocar, né? Eu não sei se o Dudu vai na Rai ou na Carol, né? Vai numa das duas. Certeza isso. Ai, gente, não quero perder a Rai. A Rai, ela entregou vários momentos, viu, na Fazenda. Tá tretando com todo mundo. E assim, gente, lá dentro do reality, a gente tem uma ex do Davi, né? Mas, se eu te contar que o Davi tá lá dentro, lá, o Davi, a personificação de Davi está lá dentro do reality. Porque a Michelle, às 6 horas da manhã, resolveu fazer comida. O pessoal começou a fazer o almoço lá pro pessoal. Às 6 horas da manhã, tá bom? Às 6 horas da manhã. Até chegar meio-dia, 1 hora da tarde, o que esta comida já ter esfriado. E daí lá dentro lá não tem micro-ondas, né, para esquentar a comida. Mas ela tava lá, 6 horas da manhã fazendo o raio da comida. Meu Deus, gente, que chatice. Assim, Michele chata, Fernando chato, Nizam chato. São três pessoas que se acham os fiscais da cozinha. E daí quer racionar a comida, e daí quer fazer isso, daí contar um grão por grão, isso, aquilo.
Gente, que chatice. Porra, não é possível, não é possível. Eu acho que esses três devem estar pagando a conta lá dentro da fazenda. Sabe? Eu acho que eles devem estar pagando ou bancando ali o custo dos alimentos ali dentro da fazenda. Só para isso só. Só por este motivo só. É plausível deles estarem tão fissurados ali com a comida ali, de ficar racionando a comida. Aí durante a manhã, tava as meninas ali na piscina e a Carol tava conversando com a Cat e a Cat ela falou pra Carol que não é de bom tom ela ficar falando do Dudu para os adversários. A Carol ela tava falando assim, eu não confio no Dudu, pra ser sincera, ele é muito imprevisível. A Sayori daí concordou. Aí a Cat disse assim, eu acho que vocês têm que parar de ficar, principalmente você, Carol, parar de ficar falando as coisas na frente desse povo, tipo comentando. Igual ontem você foi comentar com o Will, ah, porque o Dudu é falso. Aí a Martina chegou, vocês que lidem com a falsidade de vocês, eles que se matem. Não tem que ficar comentando para eles, porque aí fica a falsidade tá entre eles que se virem, sabe? Ah, gente, mas se a Kathleen soubesse que o Dudu já falou mal já do próprio grupo, já pros inimigos também, né? Porque lembra no dia, né, do que o Dudu ele foi colocar o pessoal no trato, né? Falou, desceu a lenha na Sayori para a Maria. E a Maria faz parte de outro grupo, né? E também podemos comemorar. Podemos comemorar que Dudu, depois de 3 dias cuidando da vaca, sem tomar banho, ele tomou um banho de piscina. Podemos bater pau. Podemos aplaudir este momento, que é o único. É o único que a gente vê na semana. É o único, tá? Não vai se acostumando que não é todo dia que a gente vê uma cena parecida assim, não, tá? Não foi um banho, né? Foi um banho de piscina. Mas tá perto, tá perto. Aos poucos a gente vai vendo, aos poucos a gente vai chegando num banho certo, né? Porque assim, gente, 3 dias cuidando da vaca, né? 3 dias lá suando. Nossa senhora, ai, não gosto nem de pensar nisso. E agora vamos falar da prova de Lampião. Vamos começar com um poder que foi escolhido pelo público, que foi o poder B. Transfira todos os votos recebidos por um peão para outro que tenha recebido pelo menos um voto. É um baita poder, né? A gente já tinha comentado já sobre isso, já que é um poder muito importante. E se caísse nas mãos certas, poderia mudar a pessoa que fosse a mais votada da casa. Na prova de fogo de hoje, como é que iria funcionar? Os peões iriam se dividir em 4 times com um capitão e 3 ajudantes cada. E seria uma prova eliminatória. Então, a equipe que perdesse, né, sairia do jogo e a equipe que ganhasse estaria na final para competir com a outra equipe que também ganhou. E seria o seguinte, seria azul contra amarela e verde contra rosa. Quem que ficou em cada time? Quem que é o capitão? Na bolinha rosa e na bolinha verde ficou o Nizam com a bolinha rosa e o Will com a bolinha verde. Então os dois iriam se enfrentar. Quem ganhasse esta rodada entre os dois iria para a final. Já a bolinha amarela e azul ficou Ioná na amarela e Duda na azul. Então as duas também iriam se enfrentar. Quem ganhasse iria batalhar contra ele na final. E os capitães, né, tiveram que escolher 3 ajudantes cada. E daí a dica da Galisteu foi: eles terão que empurrar os ajudantes. Daí ficou formado o seguinte: time rosa, Nizam, capitão, Michele, Martina e Chia. Time verde, capitão Will com os ajudantes Sayori, Matheus e Wallace. Time amarelo, Ioná, capitã, com ajudantes de Ketin, Fernando e Rai. E time azul, tivemos a Duda, capitã, e com a ajuda de Maria, Mesquita e Carol. E esta prova foi o seguinte, foi uma prova bem simplesinha. Os peões ajudantes eles ficariam em cima de um disco que eles deveriam, que o capitão deveria empurrar este disco. Aí tinha várias marcações no chão. Então tinha assim 200 pontos, 300 pontos, 400 pontos, 500 pontos, ou a piscina que você caía ali e daí perdia, daí não marcava nenhum ponto. E daí os capitães jogavam, né, os 3 ajudantes e quem tivesse mais ponto iria para a final. Muito simples, muito básico. Só que teve uma pessoa que ficou puta de ser chamada. Tem uma pessoa que ficou irritada, que foi o Fernando. Né? O Fernando sempre tá irritado. O Fernando sempre tá puto da vida.
E daí o Fernando se estressou, porque ele está com o pé machucado e vai ter que fazer a prova. E daí ele e a Rai começaram a ter uma discussão. Porque a Rai daí falou assim, você poderia ter falado lá, né? Tava com o pé machucado. Daí o Fernando falou assim, eu não tenho que falar lá. Eu posso falar onde eu quiser, Rai. Todo mundo reclama do seu edredom. Eu não falo nada. Continua aí calada. E daí a Rai falou assim, se você tá machucado... E daí o Fernando assim, tô machucado, tá doendo. E a Rai, ela estava sensata nesta briga. Porque daí ela falou assim, você não é obrigado a fazer. É só você pedir, né, pra trocar. Faz alguma coisa. Daí o Fernando falou assim, eu falo onde eu quiser, o que eu tô sentindo. Gente, gente, assim, o Fernando se descontrola por qualquer coisa, né? Qualquer coisa, o cara tá puto da vida. Aí a Rai falou, fala aí, onde você quiser. Só não fica aí enchendo o saco das pessoas que vão fazer a prova. Desestabilizando as pessoas. Daí o Fernando aí falou assim, que se foda as pessoas que vão fazer a prova. Vai desestabilizado, então. Cada uma. Eu tô desestabilizado. Que vá todo mundo desestabilizado. Não acho justo, tô sentindo dor. A pessoa vem querer questionar minha dor agora. É demais, cara. Meu, a pessoa. Gente, a pessoa vem questionar a dor do Fernando. Não, eu acho que não foi bem isso, sabe? Meu Deus, mas como que esse homem reclama? Gente do céu! Será que a produção disponibiliza um maracujá lá dentro, lá, pro homem se acalmar? Aqui eu vejo o homem só irritado só. O homem todo dia tá irritado. Todo dia arruma alguma coisa, né, pra ficar puto da vida. Aí a Rai disse assim, não tô questionando, falei pro seu bem, se tá machucado, é só não ir pra não se machucar mais. Daí o Fernando disse assim, se fosse me dar a opção, tudo bem. Porra, era só falar na frente da Galisteu. Galisteu, eu queria pedir pra não fazer a prova porque eu tô machucado. Só isso. Só isso. E daí, eu não lembro quem que chamou o Fernando, foi a Ionai, eu acho. Eu acho que foi a Ioná que chamou. É, foi a Ioná. É só trocar, sabe? É só trocar de ajudante. O mais fácil do mundo é fazer isso. Mas o cara tava lá. Tava lá discutindo, tava lá batendo boca sobre isso. E antes deles descerem lá pro galpão de prova, a Ioná e o Dudu tretaram. Brigaram. Porque foi o seguinte, a Ioná achou que o Dudu estava chamando ela de desumana. Daí a Ioná, ela foi falar pro Dudu, você quer falar alguma coisa comigo? Deixe de deboche, dizendo que eu sou desumana. Aí o Dudu falou assim, não, em relação a Rai. A Rai que criticou ele. Aí a Ioná, né, a Ioná sempre muito compreensiva, falou assim, você tá me chamando de desumana? E daí o Dudu falou assim, eu estava falando a Rai. E daí a Ioná, você quer me julgar? E o que fez também na baia? Quer me julgar agora por quê? Gente, meu Deus, a Ionela transforma tudo no auge, né? Tudo no mais extremo possível. E daí o Dudu, né, falou assim: o que eu fiz na baia? E daí ela, nada, nada. Então pronto, você não pode me chamar de desumano de jeito nenhum, viu? Gente, a Ioná, ela pegou um negócio ali na metade ali, nem sabia se era com ela e comprou essa briga. E daí o Dudu falou assim: eu não chamei você de desumana, chamei a Rai. A atitude da Rai de culpar ele. Tudo sobre ele, ela falou. Você não tava no quarto. E daí a Ana falou assim: não precisa gritar, eu não tô gritando. E daí o Dudu falou assim: é que eu odeio mentira, odeio que botem palavra na minha boca, que eu não falei. Eu falei desumano em relação a Rai. E daí a Ana, calma, calma, Dudu, calma. E daí o Dudu falou assim: Ioná, eu não vou perder meu tempo, não. O que o Dudu ele estava falando sobre a Rai com o Fernando, com ele, era sobre o Fernando, era sobre essa treta do quarto. E pro Dudu, o Dudu ele achou desumano a Rai falar pra ele largar a prova porque ele tá machucado. Ela achou desumano, quer dizer, ele achou, né? O Dudu achou desumano a Rai falar pro Fernando largar a prova pra ele não fazer, pra ele não se machucar mais. Como ela é desumana, viu? Meu Deus, como ela é desumana. Como ela não sabe das dores de Fernando, né? Sendo que ela estava falando pro Fernando ele se cuidar.
impressionante, né, como funciona o telefone sem fio lá dentro da casa. Aí de tanto reclamar, de tanto falar um monte de coisa, o Fernando percebeu que não iria conseguir realizar a prova. Daí, portanto, a Ioná teve que escolher um novo ajudante, escolheu a Renata. Gente, isso daí o pessoal já tinha descido lá pro galpão de prova. Ele poderia ter resolvido isso lá em cima. Falar assim, Galisteu, não vai dar pra eu ir. Não vai dar pra eu ir porque eu estou machucado. Era falar isso daí no momento que a Galisteu estava falando com eles. Era isso. Mas demorou, foi lá embaixo, viu a prova. E daí a Ioná teve que chamar a Renata. A Renata teve que se arrumar. Meu Deus, gente. Ai, sério. E ó, pra torcida de Dudu ficar esperto com a Ioná, é que a Ioná foi conversar com o pessoal, conversar ali com a Ketlin, com a Duda, falou assim, eu que chamei ele para conversar. Dudu, tá? A Ioná está falando do Dudu. Ele veio gritar comigo, ontem me expulsou daqui, da sala, do sofá. Eu dormi no chão, eu fiquei calada, tô o dia inteiro calada. Ele tava gritando aqui comigo porque eu disse, tô só lhe perguntando, porque você disse que eu tinha sido desumana. Ele disse que não era eu, era a Rai. Agora eu entendi. Agora se for para continuar grupo com esse cara aí, com duas pessoas, eu tô fora. Daí a Cat falou assim, depois você chama ele para conversar, depois você se resolve. E gente, desta vez o Play Plus mostrou, o Play Plus não, o Record Plus mostrou toda a prova. Gente, que milagre! Que milagre! Aí foi o seguinte, né? A primeira prova, né? A primeira dupla a se encarar foi Ioná e Duda. E daí a Ioná arremessou ali a primeira pessoa fez 500 pontos. Logo depois a Duda arremessou a outra pessoa, fez 100 pontos. Aí o segundo arremesso de Ioná fez 300 pontos. O segundo arremesso da Duda foi de 300 pontos também. Mas no final das contas, o terceiro e último arremesso da Ioná foi de 1.000 pontos. E ela falou antes. Ela falou pra Rai, né, que essa pessoa, falou assim, Rai, eu vou te empurrar com muita força para tentar uma pontuação maior. Daí a Rai só concordou só e aceitou isso acontecer. Então com 1.800 pontos, a Ioná estava na prova final, né? Estava na fase final da prova. Já do outro lado da bateria, o Will e Nizam, o Nizam ele ganhou a prova com 800 pontos, sendo assim a final estaria entre Ioná e Nizam. E na prova, a Ioná e o Nizam tiveram um desentendimento ali, porque o Nizam pediu para Michelle se segurar para não ser derrubada pela Ioná. Né? E daí a Ionada daí falou assim, cara, tu é muito chato, quer mandar no jogo dos outros. E daí a Nisa assim, eu mando no jogo do meu time, manda no seu. Daí a Ionada falou assim, cala a boca, pateta. Eu adorei, cala a boca, pateta. Adorei. Nisso, depois disso tudo, a Ioná, ela conquistou o poder do Lampião. Ela ganhou o Lampião. O Nizam voltou puto pra casa. Assim, algo que eu não gostei do Nizam, ele estragou o momento de volta, né? O momento de glória da Ioná, né? Porque assim, sempre vem, né, o pessoal tudo junto, unido. O Nizam, ele quis ir na frente, estragou, né? Porque ele entrou lá dentro da casa e falou assim: ah, a Ioná ganhou e tal. Sabe, pra quê? Pra que estragar o momento, sabe, da Ioná? E também os peões tiveram que entrar em consenso em quem que eles iriam puxar para a baia. E eles resolveram puxar a Tamires. E segundo conversas da Duda, foi que o Nizam tomou a frente do consenso e discordou de todos os nomes sugeridos. A Tamires aí falou assim, querem me ferrar a todo custo, mas tu sabe que é bom por um lado. A casa vai ter que engolir, que vai ter que votar em mim. Vai ser babado. Aí o Dudu, né, tava na conversa e falou assim, pensa bem quem você vai colocar na roça. Teve essa conversa, então, entre eles. O Nizam tava puto da vida, tava falando assim, como eu posso ter sido tão burro, velho? Burro, 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 eu tô puto que eu fui burro, velho. Reclamando ali, reclamando demais. Nossa, quanto que o homem reclamou. E agora, né, depois dessa prova, não teve muito acontecimento, não teve muita treta, não teve nada demais. Mas algo que teve logo à noite foi o Ferrapião. Ferrapião teve hoje. E daí a Galisteu daí falou assim: hoje é dia de atividade clássica na Fazenda. Vocês vão participar de um dos maiores ícones da Fazenda, o Ferrapião.
Tudo vai acontecer na sua ordem. O fazendeiro Dudu vai começar apontando um peão que acredita que pode prejudicar o jogo dele. Depois de justificar, ele esquenta o ferro e marca no pedaço de couro do peão apontado. Aí o escolhido terá direito à réplica. Assim que o fazendeiro terminar, ele indica o próximo e mais assim tem que todos ter terminado, né? É um negócio basiquinho, né? Então um vai falando do outro e assim por diante. Aí, né, ficaram mostrando as mini cabras. Que é isso, gente? Acho que apertou os botões errados, né? Apertaram os raios dos botões errados, porque de início ficaram mostrando muito momento a mini cabra. Mas aí começou a treta, daí começou de verdade. O Dudu iniciou o ferrapião, aí ele apontou a Rai, disse: essa pessoa se demonstrou muito arredia, mas ela vinha arredia de muito tempo antes comigo. Com o que mais me faz ferroar esta pessoa é a falta de respeito. Você pode votar e jogar como quiser, mas quando falta respeito, isso é muito grave. Essa pessoa reclama muito comigo das funções que eu coloquei. Ela não sabe aceitar uma ordem ou acha isso um absurdo. E a gente está falando de trato de animal. Óbvio que tem suas dificuldades, mas pode ser superado. Essa pessoa gritou comigo. Talvez quando ela era fazendeira, ela não tinha gritado tanto com alguém. Ou maltratar as pessoas como me maltratou. Oh, tadinho, gente. Do Dudu, ele é maltratado pela Rai. Como o Dudu ele é maltratado pela Rai. Meu Deus, gente. Tadinho dele. Eu tenho muita dó. Eu tenho muita dó. Eu choro todo dia pensando, nossa, gente, a Rai brigando de novo com o Dudu. De novo a Rai ela tretando lá com o Dudu. Tadinho do Dudu. Dudu não merece isso, né? Aí a Rai daí falou um monte. Falou assim: ele fez uma falta de respeito comigo e com o meu companheiro lá fora. Meu problema com a Ioná foi resolvido, eu tenho certeza que isso aqui ele não tem mais nada para falar comigo. Mas porque eu já pedi desculpas, já que todo mundo perdeu a cabeça na primeira semana. Todo mundo vem em debates que deixou todo mundo nervoso. Eu fui fazendeiro e escolhi uma equipe incrível. Todo mundo se dedicou e se entregou ao máximo. Hoje a gente não tinha ajuda na baia e pegar 40 quilos de cocô sendo mulher é doloroso. Ele é uma pessoa desumana, não tem cuidado com o ser humano, adora fazer mentiras e suposições de coisas que vão acontecer. O tempo inteiro falando para as outras pessoas fazerem brigas ou discórdia na casa, onde não é legal. Gente, eu estou com a Rai aqui, tá? Aqui eu estou 100% com a Rai. Aí a Rai, né, continuou falando assim: você quis me botar contra a Carol pra gente brigar aqui fora. Daí o Dudu falou assim: pelo contrário, o objetivo era juntar vocês. Eu achei o máximo. No animal, no trato, eu pude ver entre vocês que vocês se aproximaram e ficou uma coisa respeitosa. Eu fico feliz de ter designado você e ela, porque chegou a um conselho de ah, para, Dudu. Porra, aí é difícil, gente. Não, sério. Aí os fãs de Dudu não vê ele mentindo na cara dura, né? Puta que pariu, hein? Porra, Dudu. O Dudu fala tanto, não, você tem que tretar, você tem que causar, você tem que gritar com os outros, você tem que causar punição, isso e aquilo. E daí eu vou colocar elas para elas brigarem, para elas se tretarem lá nos trados dos animais, lá para elas. E daí chega assim, não, eu queria fazer essa amizade linda acontecer, isso, aquilo. Para, Dudu, que coisa feia. Coisa feia. O homem que ficou incentivando a Ionade a tomar punição, ficou todo dia infernizando a moça lá para tomar punição, né? Falando que eu quero fazer o entretenimento acontecer. E daí falando assim: não, o Brasil estava torcendo para eu ganhar fazendeiro, para colocar as duas no mesmo trato, para elas tretarem, para elas causarem. E daí vem com essa conversa, vem com esse papinho pra cima de mim? Não, não, não. Não, não, não. E a Rai também falou uma coisa também sobre o Dudu. Ele não toma banho há 3 dias e eu vou trocar o lençol, vou passar aerosol. Minha energia eu não quero misturar com a sua, né? Porque o Dudu ele deitou na cama dela, né? Na cama supostamente que é dela. E daí, né, foi lá jogar um bom ar lá em cima da cama lá, porque ela disse que a cama ficou fedendo depois que o Dudu deitou, né? Porque o Dudu ele não toma. E ele ficou 3 dias sem tomar banho, né? É complicado, é complicado. Aí a próxima pessoa a falar foi a Sayori. A Sayori também quis ferrar a Rai.
E daí falou o seguinte: acho muito engraçado esse discurso da Rai. Os tratos são diferentes e a gente já vem sabendo o quão difícil é. O trato do cavalo é pesado. Dudu já me ofereceu ajuda. Eu também pego saco de ração pesadíssimo, mas eu desafiei. Quero dar o meu melhor e aprender. Ela falar, ai, ele não quer me ajudar a carregar o saco, me mostra a folgada que ela é. Além do que ela fala que o Dudu dorme o dia inteiro. A Rai dorme o dia inteiro. Ela fez um almoço por 3 dias e fica falando, eu fiz um arroz. Ela acha que é a rainha do programa e acha que tem que vir para dar close com roupa bonita. E daí as duas começaram a discutir. Daí a Rai continuou falando, falta muita humildade nessa pessoa. Achou errado o que ela fez com a Yoná, e foi covardia. Afastei dela no momento que ela jogou água na cara de uma pessoa. E daí a Rai falou assim, coitada dela, nunca andei com ela, nunca andei com você. Nunca andei com você, Sayori. E dessa falou assim: depois disso, enfiou a mão na cara da Carol, foi baixíssimo. O que ela fez com o Dudu, se fizesse com o filho dela, ela iria ficar louca. Daí a Rai falou assim: lava tua boca para falar do meu filho. Você não tem brilho, amor. Meu filho tem apenas 4 anos. Aí a Rai começou a pegar coisa do passado da Sayori. Ela falou assim: sem brilho, sem sol. Por isso levou um chute do namorado no rabo. E daí a Sayori falou assim: vamos falar lá fora então? Sua ficha suja. Você chegou a cumprir prisão domiciliar? Como foi? Minha relação com o ex é maravilhosa. E a sua com o seu? E os vídeos que rolam? Quer falar de lá fora? A Rai falou assim, santa, como você é santa. E a Sayori lá batendo boca lá. Assim, fala, argumenta de fora, eu tenho 1000 coisas para falar de você. E daí a Rai só ficou assim, você é sem brilho. E a Sayori diz uma frase impactante. Mas minha ficha é limpinha. Meu Deus! Meu Deus. Aí a câmera cortou pra mini cabra. Aí ficou difícil da gente ver. Mas, caralho, a Sayori. A Sayori, gente, ela entrega, tá? Ela entrega briga, entrega entretenimento de qualidade. As duas. Eu não queria que nenhuma das duas saísse. Sabe? Fica os 3 meses ali as duas brigando. Tanto a Sayori quanto a Rai, que as duas causam muito uma com a outra. Próxima pessoa foi a Duda. E a Duda, ela quis ferrar o Valério, né? Depois daquela treta toda que a gente comentou ontem, né? Depois do pós-festa, que o Valério ficou falando um monte de coisa sobre a Duda falou assim, ontem aconteceu uma brincadeira que eu não gostei, que foi com o Valério. Pra mim tá tudo resolvido e conversado, mas fiquei escutando que pra ele não tinha acabado, que ele iria continuar me ofendendo. Aí o Valério falou assim, vocês escutam demais. Aí, gente, o Valério começou a se perder totalmente no argumento, tá? Porque daí o Valério começou a falar assim, fiquei sabendo que ela já tinha pulado no Creu. E daí o Creu falou assim, quê? O quê? Daí o Valério, a gente não tá falando que ela não pode. E daí a Duda falou assim, eu pulei em cima do Creu? Aí a Maria falou assim, sim, na primeira festa. Daí a Duda, na intenção de ficar com o Creu? E daí a Maria falou, não, Creu sabe disso porque eu falei com ele. Eu não falei sobre ficar, e sim sobre Creu ter ficado quietinho. Daí a Duda falou assim, mas fofocada, sem noção. Se eu chegar perto do Toninho, eu tô querendo ficar com o Toninho? Se eu chegar perto do Nizam, quero ficar com o Nizam? E o Valério falou assim, ninguém falou sobre sexualidade. Só me irritei porque tava acumulando e explodir. Gente, o Valério se perdeu completamente do argumento, né? O Valério, ele se perdeu completamente. Meu Deus, que vergonha, tá? Que vergonha que o Valério passou agora. Aí, pra fechar, a Carol disse assim: vou ter que conversar só com mulher nessa casa, então. Se não, pronto. Senão vai achar que eu tô querendo ficar com a pessoa. E daí fechou. E a próxima pessoa foi a Cat. A Cat também quis ferrar o Valério. Falou assim: não achei legal algumas atitudes, dentre as quais você expôs. Já peguei em algumas ocasiões algumas piadinhas, risadinhas e deboches que eu não concordo. Quando acontece com minha galera, eu falo com todos eles. Essa coisa de louça, que já teve de você reclamar, não ficar vigiando até lavar a louça. No seu caso, Rai, ninguém fica em cima de você. Vou ficar vigiando se a Rai vai emprestar coberta. Eu não estou falando só por mim. Dormi no quarto, na cama no primeiro dia que eu cheguei. Quando teve essa conversa de dividir, eu não pensei 2 vezes em sair do lugar que eu estava. O que me incomoda é essa questão de indiretinha do Wallace. Ficou bem por isso mesmo. E daí seguindo, o próximo foi o Nizam. Puta
Puta que pariu. O Nizam, ele que resolveu ferrar o Matheus. Falou assim, os embates da casa foram mais do que resolvidos, então não vou trazer quem eu tive em embate. Uma pessoa que pode ferrar é uma pessoa boa de prova, que considera forte, competir, iria comigo no quesito de ganhar prova, ganhar fazendeiro, ganhar... Ai, caralho, viu? Puta que pariu, gente. Vai sabonetar! Porra! O cara que é o maior síndico da fazenda, o cara que esbanja que ele participou do Big Brother, sabe de tudo agora de reality show. O cara, ele quer sabonetar a gente. Não, não. Ah, não. Ah, não. Aí eu mutei a minha TV. Falei assim, não vou ver o Nizam babando o ovo do Matheus. Não vou. Não vou, não tô muito afim. Aí a próxima pessoa aí foi a Martina. A Martina ferrou a Tamires. Então, assim, esse título de ferrar o jogo acaba tendo muitas importâncias. E eu não sei se essa pessoa merece tanta importância assim. Embora tenha tentado ferrar não só com o meu jogo, mas o jogo das minhas aliadas, prometeu uma coisa aqui, prometeu uma coisa lá. Teve um jogo duplo sim. Quando confrontei para falar sobre o jogo, da falsidade, da trairagem dela, ela que é uma pessoa tão good vibes, quando se sentiu acuada por eu falar apenas do jogo dela, que foi incoerente, ela veio com 7 pedras na mão, desmerecendo a minha trajetória para chegar até aqui, e colocando a Fazenda como se fosse um lugar de fracassado. Assim, gente, eu vou falar bem a verdade que eu não entendo a Martina, tá? Eu, particularmente, não entendo o que ela fala. Porque parece que ela pensa assim, quais frases de efeito eu vou usar? Falou que a Fazenda é de fracassado. Falou de. Falou pra pessoa good vibe. Sabe, parece que ela pega uns pontos ali que eu me perco. Eu me perco. Que eu acho muito raso, né? Eu acho que ela se perde muito na justificativa dela. Aí a Tamiris respondeu: a barraqueira que gosta de discussão só aparece assim. Incomoda quem não faz nada, que não brilha. E daí a Martina daí falou assim: ela precisou jogar baixo, ser contraditória com tudo que ela prega de empatia, de sonoridade, de mãe natureza e abraça as árvores. A Tamires falou assim: tu vai ficar falando até amanhã? Aí eu, gente, a Tamires é magnífica, né? Porra, como eu adoro ela. Nossa, ela tá me conquistando de uma tal forma essa semana que tá grande, tá? Daí a Martina daí falou assim: ela que só veio aqui para comer e cagar, se portou como uma deusa soberana que vai me tirar do programa. Aí tudo isso daí que a Martina falou foi por conta da Tamires ela ter salvo a Ioná no Resta 1. Então foi por causa desse desentendimento que tá acontecendo essa treta toda. Daí a Tamires citou o Creu sobre a combinação do Resta 1. Tamires falou assim: primeiro que ela veio que ela veio prometer que eu ia salvar a Gabile. Nunca conversei com a Gabile, não prometi nada para ninguém. Eu tava malhando. Daí a Marcela falou assim: só o que tu sabe fazer, comer, cagar e malhar. A Tamires continuou: eu tava malhando e o Creu falou que ia rolar uma reunião. Daí o Creu se intrometeu na conversa, né, já que ele foi citado. Disse assim: você falou, eu estou sozinha e talvez eu queira ficar lá, porque aqui não tem ninguém me aceitando. Já que vai colocar meu nome, coloca a verdade. Daí o Creu, né, botou ali a lenha. Né? E daí continua ali batendo ali boca ali com a Tamires, né? Tamires Martina, porque a Martina começou a falar assim: você é falsa, traíra, traiu 2 grupos. E a Tamires disse assim: eu disse, vai lá e qualquer coisa você conversa comigo. Depois lá vem ele de novo: Tamires, é melhor você ir lá para você ouvir. Aí os dois ficaram falando que ambos é mentiroso, né? A Tamires chamando o Creu de mentiroso e o Creu chamando ela de 2 caras. Né, continua nesse embate. A Martina até falou até do Davi Brito, disse assim: você é uma mal amada e tomou um pé na bunda. Nem o ex quis encontrar ela. Quis inventar que estava gripado. Se te manca, minha filha. E a próxima pessoa a falar foi o Fernando, né? Nossa, o Fernando ele quis falar muito. O Fernando começou a falar assim: vou começar apontando a pessoa, porque tem gente que você dá um pedaço de palco e acha que você é corta. E acha que você é Ibirapuera diante deles. Vou citar alguém que nunca conseguiria estragar meu jogo. Mas a forma que é maldosa no jogo, a forma que é adjetiva outras mulheres, chamando de feia, falando de corpo de uma mulher, falando que a mulher fede e é feia ao extremo. Tipo de pessoa
Um tipo de pessoa dessas pode acabar ganhando uma conotação de quem está indo para o jogo. Mas quando se propõe a estar num jogo desses e faz um jogo depreciativo, de estragar a imagem de outro ser humano, de colocar outro ser humano num lugar que não é dele, uma pessoa que não sabe entender o que é dito e transforma em outra coisa, a gente precisa acender um alerta. Uma pessoa que vem munida de dizer o que as pessoas falam e o que está dentro deles. Então, ela me chamou de fracassado. Uma pessoa que só fez fracassadas. Todas as novelas que eu fiz, só fiz 2 na outra emissora. E a maioria fiz nesta casa. Continua ali falando ali e tal. Chato demais. Daí, o Fernando, né, chamou a Tamires. E daí começou a falar assim: eu comecei a trabalhar com 8 anos, eu não precisei de me relacionar com uma pessoa em evidência que foi tão esquisita quanto ela aqui dentro. Eu conquistei esse pedaço, esse espaço, porque eu trabalhei e trabalho, porque fiz muita novela lá fora e vim aqui com muita honra. Nossa, continuou, daí falou. Aí a Tamires falou assim: ele começou a reclamar que a cozinha tava um lixo, como sempre. Daí explicar aquela situação lá que a gente já falou já toda aquela madrugada lá que aconteceu aquela briga toda. Aí o Fernando começou a chamar ela de mentirosa, né? Falou que ela tá mentindo. Falou que, gente, vamos fazer uma força-tarefa. Assim, a situação que aconteceu de verdade foi o seguinte, né? O Fernando começou a reclamar ali porque o forno estava sujo. Aí a Tamiris falou assim: você deveria falar isso daí pro pessoal do quarto também que está dormindo, que não está fazendo nada na casa. E daí ele falou assim: vai lá falar tu, vai lá chamar você. Nisso daí, a Tamiris falou assim: não, você que tá reclamando, né? Vai lá chamar lá o pessoal lá no quarto lá pra limpar esse fogão aí, porque eu faço as coisas também. Eu que faço as coisas aí no fogão, então você não deveria estar reclamando pra mim. Daí o Fernando pegou o ar, daí gritou com ela, né, mostrou o dedo meio pra ela, toda aquela situação lá que a gente já sabe. E o Fernando, né, gente, com toda a simpatia, com todo o cuidado que ele tem para falar com uma mulher, ele começou a gritar. E daí não deixou a Tamiris terminar de falar, porque a Tamiris falou assim: ele tem essa fama de gritar com mulher. Esse artista é incrível, é muito descontrolado. Toma cuidado, porque ele é capaz de ser agressivo mesmo. Daí o Fernando começou a gritar assim: toma, vai, morre, vai, boi. Né, ali ferrando ali, né, colocando ali o ferro quente. Começou a gritar. E daí a Tamiris falou assim: o que ele faz pode até ser um assédio, porque ele mostrou a parte íntima na cozinha, apontando para baixo. Aí os dois foram se sentar, continuaram batendo boca. Nisso daí, simplesmente o Fernando, ele pega um copo de água e joga água na cara da Tamires. E daí a Tamires começou a falar assim: você não merece estar aqui, seu covarde agressivo, merece ser preso. E daí o Fernando falou assim: ah, é? Tá, vizinha, escrota. Vai sair igual o seu ex. Aí pensa comigo, é aí que eu não entendi. Vai sair igual o seu ex. Gente, o ex dela ganhou o Big Brother, né? Vai sair igual o seu ex. Eu não entendi se foi algo negativo ou positivo, né? Eu não entendi. Não entendi. Ele tá dizendo que ela vai ganhar a Fazenda, é isso? Que se for isso, é uma coisa boa, né? É uma positividade, né? O cara tá torcendo pra Tamir ganhar a Fazenda, né? A próxima pessoa foi a mais planta da casa, né? A Michelle. Daí a Michelle já chegou já lá, já falando assim: eu não queria estar aqui presenciando cenas lamentáveis de quem eu gosto. Fer, não precisava da água. Ah, para, gente. Para. Aí a Michelle chamou a Tamires também. Falou assim: como eu tenho a maior palavra e um dos valores principais é o caráter em defesa do Creu, coloco ali a Tamires. Coloco a Tamires porque em determinado momento eu recordei que o Creu me procurou quando estávamos combinando a estratégia do Resta 1. Ele falou: Tamires está sozinha e está preocupada. E eu falei para ela falar com você. E eu falei: tudo bem, eu falei, estamos aqui para salvar um ao outro. E tínhamos um nome pré-agendado. Lembro que Tamires perguntou quem iria salvá-la. Dependeria da ordem de quem fosse chamado ou não. Eu empenhei minha palavra com você e eu confiei nisso. No momento do jogo, ela seguiu a intuição dela. A estratégia dela mudou e aquilo me mostrou muito sobre a pessoa. Mas um jogo, quando terminou, ela conversou comigo. Aí a Tamires, né, respondeu assim: estou super em paz com a minha atitude, jamais deixarei de salvar. Aonde veio o meu salvamento?
Deu errado pra vocês. O Brasil respondeu e a Gabi saiu. É só começar colocando o pé no chão. E a próxima pessoa aí foi o Chia. Nossa, já vamos pular já. O Chia falou que ia ferrar o Nizam porque ele é um jogador fodão, porque ele é um jogador bom. Aí o Toninho também resolveu também ferrar o Nizam, porque falou assim, o cara é muito bom e vai ser difícil de ganhar os 2.000 com ele. Chato pra caralho, viu? Puta que pariu. Porra, fica babando o ovo do Nizam, né? O síndico da fazenda. Vai ficar fazendo isso na dinâmica? Aí o próximo nome, Carol, ferrou o Toninho. Aí me surpreendeu, tá? Me surpreendeu, porque eu pensei assim, Carol vai sabonetar, porra. Também chamando o Toninho também, que nunca teve um embate com ela. Porra, vai sabonetar. Não sabonetou, tá? Não sabonetou a Carol. E a Carol falou assim, eu já me resolvi com a maioria da casa. Então não sou uma pessoa de ficar fazendo remake pra macetar o que já foi. Quando eu saí pra roça, ele não me deu nem um abraço para dizer uma boa sorte. Quando eu voltei, ele nem se manifestou. Desde o primeiro dia, ele tinha me colocado, queimou meu chapéu e tinha passado. Mas fiquei sentida que você não me deu nem um abraço. Isso aqui não é um circo. Toninho fica 24 horas fazendo piadinha. Até o grupo dele faz umas caras quando ele faz umas piadas, porque já escutei que ele tem uns excessos com umas brincadeiras. Gente, adorei, tá? Finalmente alguém falou que o Toninho ele é chato demais, ele é insuportável fazendo piada, ele é chato. Gente, por que o humorista tem esse negócio, né? Por que todo humorista que entra no reality show tem esse negócio de querer ficar fazendo piada em qualquer situação? Assim, em termo de comparativo, se tivesse um jogador de futebol ali dentro da fazenda, né, tais como outras edições, o jogador de futebol ia fazer uma bola de futebol e ia ficar jogando o tempo inteiro? O cozinheiro não ia sair da cozinha? Ou algum ex-masterchef não ia sair da cozinha e ia ficar na cozinha 24 horas por dia? Não ia, né? Então por que o caralho os humoristas teve que ficar fazendo piada 24 horas da porra do reality? Por quê? Sério. Aí o Tonida falou assim: quero pedir desculpas no meu grupo, se foi o que ela falou, que o meu humor é ruim pra vocês. Ah, desculpa. Meu nome é Torninho Tornado, pesquise no Google que vocês vão saber qual é a minha história. Daí a Carol falou assim: aqui também tem história. Eu comecei do zero, tal como você. Próxima pessoa a ferrar foi a Yoná, que ferrou o Nizam. Aí, gente, aí não teve puxa-saco, não. Não teve baba-ovo igual o Toninho e o Chia, não. Não teve. E a Ioná falou o seguinte sobre o Nizam quando ela chamou ele. Eu fui citada várias vezes e muitas pessoas colocaram que eu fiquei planta. O Brasil sabe que quando eu entrei aqui, tive 6 pessoas que me perseguiram sem sentido. Algumas pessoas chegaram e pediram desculpas para mim, como foi a Rai. E eu desculpei. Não fui essa pessoa má. Nem estou aqui para me fazer de vítima. Eu vim aqui com estratégias que posso mudar hoje, amanhã, depois. Eu faço o meu jogo. Eu estava totalmente recuada, pensando no meu jogo e nas pessoas do meu grupo. Traria até uma decisão de jogar sozinha, mas quem está aqui precisa de aliados. As pessoas que estão no meu grupo, a gente fala exatamente de tudo. Quando estou incomodada com elas e elas comigo, pode chegar o dia de eu dizer que vou chegar sozinha. Pode sim. Conversei com cada uma delas e com o Dudu e soube que eu não sou prioridade. Mas temos uma estratégia de jogo que estamos nos defendendo. E jogo é isso. Quem está prejudicando são 2 pessoas. Mas no momento só posso botar um. O Gui, que vive indo aonde eu vou, procurando algo errado em mim. E é assim que eu me sinto, mas eu vou chamar o Nizam. Aí a Ioná, grande Ioná, falou sobre o Nizam ficar fiscalizando a comida. Falou assim: hoje, Lampião, ganho de uma pessoa que lá em cima estava querendo me estabilizar e me subestimou como mulher. Eu mostrei para você que é assim que se vence. Daí começou a falar daí que ele é fiscal. E daí o Nizam falou assim: eu queria saber quem mais se sente incomodado com tudo isso, de coração. Aí a Gabi levantou a mão, né? A Gabi Spanik levantou a mão. Daí ele falou assim: eu vi que a Gabi levantou e tá tudo bem. Eu quero saber para eu poder, se eu erro, o que eu vou buscar e melhorar. Eu pareço como fiscal, se eu pareço, eu vou dar um passo atrás para não parecer como fiscal.
E em nenhum momento eu lembro de ter mandado você mandar qualquer coisa, porque não é minha índole. Não era para te desestabilizar. A única coisa que eu pedi foi: posso usar o espaço? Daí a Ana falou assim: você ainda botou em xeque que eu ganhei. Você falou: será que ganho mesmo? Eu tô vendo aqui que ela não conseguiu e você foi chamado a atenção por isso. Aí a Ana daí falou assim: chegou aqui chorando porque perdeu para uma prova para uma mulher velha de 57 anos. Aí depois foi a vez da Gabi Spanik. A Gabi Spanik fez um monólogo, tá? A Gabi Spanik fez um monólogo gigantesco. Que ela começou a falar assim, gente, que ela lava prato todo dia ela lava prato. E parabéns pro pessoal do Brasil que lava prato, isso e aquilo. E daí continuou falando sobre. Mas no final das contas, ela reclamou do Fernando, do xingamento que ele faz contra as mulheres e também de ficar racionando a comida, né? Porque a Gabi, ela tá puta com isso daí, de racionar a comida. Tanto é que ela colocou na mira dela a Michelle, né, no rancho. Então, assim, a Gabi, ela tá puta com isso daí, de ficar racionando a comida. O Fernando, né, que foi o citado, falou assim: ninguém aqui é fiscal ou está acusando alguém sobre comida. O que existe é que na primeira semana que tivemos aqui, existiam 7 potes de requeijão, 5 abertos e jogados no lixo, e faltou comida na casa. Eu e a Michelle fazemos milagre para conseguir fazer comida. Ah, gente, que chato. Chato, não faz então. Porra, não faz então. Teve também a próxima pessoa que foi o Wallace. O Wallace ele ferrou a Rai e daí falou, né, sobre a situação dele dormir no chão, que ele não vê problema, mas a Rai ela não dá o edredom, e daí quando ela foi tretar de edredom ali com a Sayori ali, ele iria pegar o edredom para ele, né? Ele iria colocar o edredom no chão para ele deitar meio que confortável, né? Ficar mais confortável, né? Porque já é uma situação já ruim, já de dormir no chão. Só que não pediu o edredom para ela, porque ela estava puta, né, com o edredom, não queria dar o edredom para ninguém. E daí a Rafa falou assim: eu te peço desculpas e até corto meu coração, porque eu gosto de você. Desculpas por não ter te dado o edredom, eu não sabia sobre a situação toda. E daí ela disse assim: ah, se precisar, eu vou sair da minha cama. Então. Se agora precisar, eu vou liberar a minha cama, dorme quem quiser lá na cama lá, que eu não tenho problema nenhum de fazer isso. A próxima pessoa a fazer a dinâmica foi a Rai. A Rai ela resolveu ferroar a Sayori. Aí a Rai falou assim: ah, ela pode atrapalhar meu jogo porque fica na cara de deboche, nas conversinhas paralelas, falando na minha cabeça, e a gente não suporta mais a voz dela. Daí as duas começaram a bater boca, a Sayori chamando ela de folgada, né? Daí a Raya falou assim: nem temperar um frango ela sabe, Brasil. E daí a Sayori, né, começou a falar assim: ah, ela fica falando que passei do passado dela, mas tá aí, que é a prova que eu não toco no assunto. Mas se ela falar que tem coisa lá fora, eu vou falar do dela. E o dela é muito pior. Né, continua batendo essa boca. Próxima pessoa a fazer o ferra peão foi a Maria. A Maria ela resolveu ferrar o Dudu. O Dudu, né? Olha aí, ó. Isso aí me surpreendeu. Me surpreendeu demais, viu? Aí ela disse assim: como o jogo chama Ferrapião e tem muita gente para falar, é uma pessoa que de fato tem tentado ferrar meu jogo. Essa pessoa faz umas coisas que eu não consigo entender. Como o jogo e acho totalmente incoerente. Quando foi fazendeiro, me chamou para perguntar se Sayori se aproximava das pessoas com certo interesse. Ele iria me colocar para cuidar do cavalo, porque o cavalo era alto e eu iria me ferrar. Trago outro exemplo com a própria Eoná. Se uma pessoa dorme agarrada com outra, acho que fica incoerente num jantar chamar a pessoa que você colocou no trato porque achou que merecia ir no seu lugar e não chamar a Ioná que tá do teu lado. Não acho que é um menino inocente. Ele pediu desculpas e falou que a conversa estava encerrada. Mas se vai colocar na próxima roça, ele tem algum problema comigo. Aí o Dudu começou a chamar ela de planta, né? Falou assim: ah, como eu vou ferrar o jogo de alguém que não tá jogando, né? Que você veio aqui só pra mostrar aparência só. E daí o próximo aí foi o Will. O Will resolveu ferrar a Tamires. Daí falou assim: ela viu que iria ser a última a ser escolhida no Resta 1. E jogou dos dois lados. De qualquer forma, ela iria se salvar, sendo a última nossa ou sendo a última deles. Como ela traiu um lado, ela pode trair o outro. Ficou nisso, né? Na mesma conversa de novo. Aí o Gui
Nossa, gente. O Gui escolheu ferrar o Matheus. Daí falou assim: é um cara muito bom de prova e bom de festa. Ai, gente. Porra, todo mundo que sabonetou nessa brincadeira aí na dinâmica deveria ser expulso do reality. Expulso por sabonetar. Eu sou muito a favor disso. Aí, gente, a próxima pessoa foi o Matheus. Matheus, ele ferrou o Nizam e falou sobre o negócio de fiscalizar, né? Que o Nizam, ele fica fiscalizando ali a comida. Ficou no mesmo papinho e o próximo foi o Mesquita. Mas o Mesquita resolveu ferrar o Matheus. Por quê? Porque antes disso, né, momentos antes do Mesquita ser o próximo, o Matheus disse que o Mesquita chamou ele mesmo de planta e forte jogador. Aí o Mesquita falou que tava falando sobre a Tamires e não sobre o Matheus. O próximo, gente, foi o Valério. Nossa, o Valério falou que ia ferrar o Fabiano porque é pra você não sair sem. Só isso. Sério. Ai, gente, preguiça. Preguiça demais. O próximo, né, o Fabiano, ele ferrou o Dudu. Você é a pessoa mais inteligente, mais articulada, que movimenta a casa com inteligência é o Dudu. E o cara mais inteligente, mais articulado que movimenta as pessoas do jeito dele. E daí o Dudu falou assim: fico feliz porque é o primeiro elogio que recebo aqui. Chato. Chato. Aí o próximo, a Renata, ferrou a Tamires, né, pela mesma coisa, né, o resta um, isso, aquilo, né, uma conversa de sempre, gente. Assim, não rendeu de nada, tá? Essa conversa não rendeu de absolutamente nada. E para fechar, o Fernando ferrou a Tamires. E os dois eles meio que se entenderam, tá? Porque a Tamires pediu desculpas por falar que ele é um ator fracassado, porque ela nunca viu nenhuma novela dele, e daí se desculpou, daí o Fernando daí falou assim, é, quando você for falar, quando você for brigar com alguém, não fique falando que a pessoa está se tremendo, porque isso daí é feio, isso, aquilo, daí pediu desculpas também, sabe? E daí ficou nisso. Acabou a dinâmica daí do Ferra Peão. Acabou essa dinâmica. Assim, vou falar bem a verdade, gente. Eu achei chata, viu? Eu achei chata porque, principalmente, quando o pessoal fica repetitivo muito. Né, o pessoal ficou muito em cima da Tamires. Eu acho que se o pessoal tivesse outros embates entre eles, né? Porque o pessoal compra o embate de qualquer pessoa, né? Ali dentro do reality. Né? Porque a Tamires, ela resolveu tirar a Gabi, né? Resolveu não salvar a Gabi no Resta 1. Aí a culpada é a Tamires, que não salvou a Gabi do Resta 1, sendo que o público que eliminou a Gabi. Aí o grupo ele compra essa briga, né? O grupo compra essa briga e fica em cima da Tamires. Então, assim, chato. Eu não sei, viu? Eu achei meio mais ou menos essa dinâmica. As mulheres, né, com certeza elas foram muito melhores, mas de resto, gente, de resto foi muito fraco, foi. Eu achei fraco, sabe? Eu acho que ainda por ser a segunda semana ainda de reality, né? Ainda é muito difícil ainda o pessoal ter embates ainda, todo mundo tem embate com outra pessoa, né? Porque seria interessante, né, se o pessoal não tivesse embates maiores, não é? Se o pessoal tivesse cada um o seu embate ali, daí chamar as pessoas diferentes daí para brigar. Mas ficou só na Tamires, só né? A Tamires que foi a mais ferroada, né? Foi a que mais recebeu isso. Então, para mim, ficou repetitivo em um determinado momento, porque o pessoal só falava a mesma coisa só. E a Tamires também só falava a mesma coisa só, porque era a mesma coisa que todo mundo já tinha dito já. E bom, depois desse episódio extremamente longo, olha só, gente, esse episódio foi longo, hein? Chegamos ao final deste episódio. E se você não se inscreveu no Espiadinho, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau.